Fala, Matheus. E aí, Leandro, tudo certo? Graças a Deus e So- contigo. Tá sobrevivendo aí, cara? Bicho, tá corrido, meu irmão. Tá corrido, nem te falo. Mas tá dando tudo certo, graças a Deus. Graças a Deus, tá Conversei assim. com o Felipe hoje mais cedo, ele tá numa expectativa danada. Que bom, irmão. Fazer uma Fala com ele que excelente até palestra. agora foi tudo um sucesso. Até agora foi. É uma melhor do que a outra, que vem que é melhor ainda. Tá um nível muito legal. Graças a Deus, o pessoal tá adorando. O difícil é manter o nível até o final, né, Matheus? Mas vai dar tudo certo. Dá sim. Boa tarde, Helena. Boa tarde, pessoal. Vou digitar aqui. As palestras são todas excelentes, né? Os palestrantes, né? Graças a Deus a escolha foi bem feita. Bom que vai agradar a todo mundo. Amanhã, eu acho que é amanhã à noite que começa. Amanhã à noite começa Portugal. Ah, é? É. Doutor Felipe. Deixa eu abrir o Boa, áudio dele aqui. Peraí. Opa. Boa tarde, doutor Felipe. Tudo bem? Tudo bem, professor Leandro? Como vai? Tudo jóia. Graças a boa Deus. Seja bem-vindo à tarde. nossa. Obrigado. E aí, professor Matheus Campelo? Como vai, Vossa Excelência? É um Tudo bem? prazer tê-lo aqui no Ótimo. nosso encontro jurídico, abrilhantando nossa semana. Vai ser um prazer bater um papo sobre direito esportivo. Com A certeza honra é disso. toda nossa. E olha que eu tenho falado muito pouco, eu estava, como eu falei com você, professor, eu estava em quarentena em Angra, sem estrutura nenhuma. Então, Faltou e com aqui em nada. casa também minha filha fica de aula online a tarde inteira. Então, assim, Hum, só convites especiais. Vamos ver. agradeço muito. Agradeço muito. O evento está muito legal. Depois, se eu tiver um tempinho, dá uma olhada nas palestras, né, Matheus? Eu, Assistir eu lá. falei para o Felipe, eu sugeri a ele assistir algumas palestras. É, Encaminhei o link da. Você, hoje à noite a você gente vai ter, não sei se você já ouviu falar, ele é conhecido como advogado das estrelas, é o doutor Maurício Bunazar. Ele é advogado, professor do Damásio, pós-doutorando em Direito Civil, advogado bacana. Muita gente bacana, eu vi lá pelas apresentações, pelo folder, que tinha bastante gente legal lá para falar. Eu participei Eu acho agora, que. hum, Pode falar. esse modelo que vocês fizeram, tem alguém me dando boa tarde aqui, assim mesmo? Isso, você vai É, ver. pode responder, fica à vontade. Vai ter Esse muito, modelo, porque a gente tem 43, daqui a pouco tem 500. esse modelo que vocês fizeram ao vivo, ele é perigoso, né? Por conta da conexão. Eu fiz um congresso online, até de um ex-goleiro do Flamengo, um cara que é comentarista da Fox, do Esporte Interativo, chama Getúlio Vargas. E ele foi um cara, um ex-atleta que se profissionalizou, estudou, enfim, Uhum. se aprimorou. E ele fez um congresso sobre futebol muito grande online agora, uns 2 semanas atrás, chamou Foot Summit. Eu falei com o Zico participou, Júlio César Massa. participou, esses comentaristas todos famosos de televisão, aquele Ivan Moré que foi da Globo, o Mauro Betti, não sei Sei. se você curte futebol, professor. Ah, muito. Então, Ando sofrendo um mas pouco, mas Eu vou te você é atleticano, sou cruzeirense. cruzeirense, cara. em sua homenagem, aqui hoje, já que é direito esportivo, eu peguei minha xícara de café aqui, Aí, ó. ó. Ô, Matheus, você sabe quem assumiu a presidência do Cruzeiro agora, né? Não. O Serginho, que estava com a gente no Festival Gastronômico. Ah, eu Ele é o novo presidente, um grande tenho um amigo. Beleza. assessor jurídico que é de São João del Rei, nessa nova chapa. Qual que é o nome? Eu Eu não ia até te conheço. perguntar isso, se você conhece ele. Ele é daqui de São João del Rei. Eu esqueci o nome dele. Não, quem assumiu foi o Serginho como presidente. O Não, o superintendente jurídico. jurídico é o Flávio Bozon, mas ele é de BH. Ele não é de São João del Rei, não? É esse nome mesmo. Flávio Bozon, amigaço, era do STJD comigo.
Depois você olha aí. Serginho, que está lá no Cruzeiro ainda, eles estão querendo o pescoço dele. Você sabe quem que é? É o Serginho, que era diretor na administração passada, que teve Não, toda não, aquela não. situação que a Polícia Federal está investigando. Esse Sérgio... Até no final aqui da minha apresentação, eu coloco uns casos recentes da STJD de algumas coisas que aconteceram em Cruzeiro e Atlético. E o que deu muito pano, eu não lembro nem, porque estou sem acesso às decisões, aos resultados, mas não sei nem se ele foi banido do futebol, mas foi o Itair Machado, né? A gente julgou ele umas 3 ou 4 vezes lá no STJD. Quem? O Itair Machado. Aí, Machado. Ah, exatamente. Ele era o vice-presidente, mas a caneta quem dava era ele. Ele que dava a canetada. Ele tinha nunca vi isso na minha vida, uma procuração para poder contratar o que ele quisesse sem passar pelo presidente. Eu nunca vi isso na minha vida. Obrigado. Isso tudo está sob investigação. Inclusive, a gente tem um inquérito aberto lá no STJD, só que essa matéria é uma matéria mais penal, criminal, do que efetivamente esportiva, né? Por isso que a Polícia Federal acho que está até em cima disso aí. Tomara que pegue todo mundo sem desejar mal para os outros. Que os que realmente aprontaram, eles respondam. É assim que eu penso. Com certeza. Com certeza. Mas é muita confusão. O futebol aqui no Brasil é muita confusão. Eu estou há 15, 16 anos nisso aí. Era uma estrutura muito amadora, né, Felipe? Antes, né? Há pouco tempo atrás, né? Tem melhorado, tem crescido muito, né, ultimamente. A gente vai falar sobre isso, mostrar como é que a Europa está anos de encarar o clube como uma empresa é novo, né? É novo. Sim. Eu dei nesse Foot Summit. Eu tinha que prestar conta. Nesse Boa tarde, gente. Falei, boa tarde. Boa tarde, Dri, tudo bem? Beleza. Ei, Matheus, tudo bem? Bom. Beleza. Nesse Foot Summit eu falei só sobre fair play financeiro, que é algo que a gente não tem no Brasil ainda, mas na Europa já fazem 10 anos. Então, é uma das soluções. No finalzinho aí da apresentação eu falo um pouquinho sobre isso, como um tema atual. A CBF está implementando para o ano que vem, seria para o ano que vem, mas essa questão da pandemia criou aí uma confusão muito grande, mas existe um grupo de estudos lá que eu faço parte para a implementação. É uma engenharia financeira complexa, mas que dá uma sustentabilidade ao campeonato, ao próprio negócio. E definitivamente na Europa eles deixaram de enxergar os clubes como times de futebol, mas como negócio, né? Então foi uma grande virada do que ocorreu na Europa. Doutor, eu vou confessar uma coisa ao senhor. Quando eu formei em 2005, já se vão aí 15 anos, quase 16. Eu formei em dezembro de 2015. Já tem um tempinho que eu formei. Meu sonho era mexer com direito esportivo. Eu achei uma pós naquela época, em 2005, em São Paulo. Era 9 prata. Eu falei, meu Deus, onde eu vou tirar esse dinheiro? Aí minha vida foi para outro lado. Mas era um sonho que eu tinha, porque eu sempre quis ser jogador de futebol, mas eu sou um cara de médio ali. Não deu certo, enfim. Aí eu falei, vamos trabalhar com futebol então. Mas aí acabou que a vida me levou para outro lugar. Sou muito feliz hoje, mas era um sonho que eu tinha no início da... E eu comecei em 2006 no direito esportivo e já se fazem quase 5 anos. E nessa época eu nem lembro de pós-graduação. Para ser muito sincero, até a conexão da internet era muito ruim. A gente não conseguia ter acesso a documento, a nada. Eu entrei meio que por acaso. Estou até hoje e acompanhei a evolução do direito desportivo. Hoje tem, inclusive, mestrado só de direito desportivo na PUC de São Paulo. Nós temos cursos no mundo inteiro, da UEFA, da FIFA, da CBF. Hoje a CBF tem a CBF Academy, que é um espetáculo que fala sobre tudo, gestão. Então, hoje definitivamente é uma área... Outro mundo, né? Uma ciência autônoma hoje do direito, com certeza. A gente vai falar de justiça desportiva, que está inserida dentro do direito esportivo, mas vamos falar também um pouco de direito esportivo. Tentei fazer uma apresentação bem didática, bem objetiva, para poder mostrar como funciona, porque todo mundo, de alguma forma ou de outra, já ouviu falar do STJD, de decisões. A gente tem Atlético e Cruzeiro, que são torcidas rivais, são, na minha opinião, a segunda maior rivalidade do Brasil. Então, a gente tem muitos problemas. Para Grêmio e Inter. Exatamente. Nós temos muito problema com essas duas torcidas, com esses dois clubes, de tudo que você pode imaginar, de trava de venda de ingresso,
E, enfim... O senhor participou daquela confusão do Eduardo e do Cris? O senhor se lembra disso, que o pau quebrou entre os dois num jogo? O Eduardo, goleiro do Atlético, e o Cris, ex-zagueiro? Esse processo não passou na mão do senhor, não? Muita coisa, professor. Muita coisa para lembrar, né? Dificulta. Mas eu sei que eles trocaram soco. Foi 2000... mas isso tem toda hora. Isso tem toda hora. Mas aí é que a gente vai ver. Tem questões disciplinares. Isso é uma questão relativamente... afeta ao disciplinar, mas tem muita coisa que afeta ao regulamento, ao negócio, aos ingressos, ao cumprimento de normas. Então, é algo muito, muito que ultrapassa as 4 linhas. Existe um envolvimento de valores absurdos dentro do negócio. Então, várias facetas disciplinares dentro do direito desportivo, que vários advogados muito famosos atuam. É uma área do direito internacional, praticamente quase tudo que você trata de direito desportivo, você está tratando em âmbito internacional. Então, ele foge um pouco do comum, do que a gente tem aqui de civil, penal. A gente não traz muita coisa de fora, a não ser princípios, etc. Mas, no direito desportivo brasileiro, a gente tem que seguir, em quase todas as disciplinas, muitas normas internacionais. Então, é um direito globalizado. Legal. Eu vou falar, Muito a gente bacana. me fez conhecer vários lugares do mundo, já palestrei em vários lugares do mundo, já participei de tudo que você pode imaginar, tenho cliente na Ásia, no mundo inteiro. Muito legal. Muito legal mesmo. E acho Então, a que gente vai passar um vídeo... Tá ótimo. Pode terminar o raciocínio. Não, acho que eu não tenho costume, não me recordo de ter falado para universitários, geralmente eu falo já para pessoas que já estão no meio, pós-graduandos, ou que estão já advogando no meio. Então, assim, estou super animado. Mas aqui a gente tem um pouco de mistura, viu, doutor? A gente tem acadêmicos e tem profissionais do direito também, tem bacharéis. Sim. Mas acredito que predominantemente seja acadêmicos, mais estudantes que não conheçam da matéria. Então, realmente é uma matéria muito, muito, muito atrativa. Específica, né? Sim. Doutor, eu vou passar um vídeo institucional aqui rapidinho, a gente já volta. Fica à vontade. Tá bom? Transformar o agora é assumir sua vocação e transformá-la em uma profissão. É correr atrás do seu sonho e traçar a sua carreira. É mostrar o seu talento e conquistar o mundo. Seu futuro não pode esperar. E aí, bora transformar o agora? Então venha estudar onde você é o protagonista do aprendizado, com professores de referência. Inscreva-se para o 2º semestre com a nota do Enem ou faça o vestibular online sem sair de casa. Boa tarde a todos, boa tarde a vocês ouvintes, acadêmicos e profissionais do direito. Sejam todos muito bem-vindos, a gente está muito feliz com a participação de vocês. Já estamos chegando aqui em 200 pessoas e cravamos 4 horas agora, isso aqui tende a dobrar com o passar do tempo. Gostaria de cumprimentar os dois professores, o professor Adriano, o professor Matheus, e com muita honra eu saúdo o nosso doutor Felipe Bevilacqua. Doutor, com 5 minutos eu percebi que o mini currículo que o senhor me passou é mini do mini, deu para perceber. Eu vou ler o... Tá, pode ler.
Eu vou ler o mini currículo que você me falou, se eu complemente à vontade depois, tá bom? Procurador do Superior Tribunal de Justiça Desportivo de Futebol, professor convidado de pós-graduação em Direito Desportivo, membro colaborador da International Association of Sports Law, ASL, membro do Instituto Brasileiro de Direito Desportivo e Empresarial, sócio do escritório Juca Bevilacqua, é Juca mesmo? Juca Bevilacqua e Lira Advogados, está correto? Está corretíssimo. Tá certo. Seja muito bem-vindo, doutor. A palavra está com o senhor. É uma honra tê-lo aqui. Professor Leandro, é um grande prazer, professor Matheus Campelo, professor Adriano, um grande prazer, uma grande honra poder estar falando para essa universidade que eu acompanhei e acredito desde o começo, porque, para quem não sabe, eu tenho uma história, eu tenho muitos amigos, eu tenho família em São João del Rei, praticamente passei minha infância e minha adolescência por aí. Tem algum tempo que não frequento São João del Rei, mas é uma cidade, costumo dizer que eu sou metade carioca, metade são joanense, então tenho um carinho muito grande. Sei que é uma universidade de muito respeito, muito conhecida em Minas Gerais, até porque conheço e tenho várias pessoas que já trabalharam comigo em Belo Horizonte. Então, é uma satisfação, uma honra muito grande participar desse evento, principalmente para um grupo predominantemente de universitários, que é, como havia falado para o professor anteriormente, um grupo que eu não tenho o costume de falar, geralmente eu falo para pessoas já de pós-graduação, inclusive coordeno uma pós-graduação em Direito Esportivo pela Trevisan de São Paulo, no Rio de Janeiro. Então, fico muito feliz. Fiz uma apresentação lá, levando em consideração as questões do isolamento social sozinho, mas com muito carinho, muito objetivo e didática, para mostrar um pouco desse universo do direito desportivo, que realmente é um tema muito pouco conhecido, um tema que foge do senso comum dentro do direito, dentro das áreas tradicionais do direito. É uma matéria apaixonante. Estou advogando e trabalhando com direito esportivo desde 2005. Então, desde 2005, eu já viajei. O direito desportivo, como é um direito globalizado internacionalmente, já me levou para diversos lugares no mundo inteiro para fazer palestras, para trabalhar Copas do Mundo, finais de Champions League, Libertadores. Realmente conheci pessoas de todas as áreas, não só do futebol, que é a área predominantemente que eu trabalho, mas de todos os esportes. Tenho uma gama de atletas como cliente, frequento e convivi com diversas personalidades. Sou indicado pela CBF, pelo presidente da CBF, como procurador-geral do STJD, então convivo muito dentro da Confederação Brasileira de Futebol, com tudo que envolve a seleção brasileira. Almoço regularmente com o Tite, com não sei se é da sua época, professor Ricardo Rocha, Branco, Juninho Paulista. Como não? Eles 94, a zaga do Tetra. São todos grandes amigos, trabalham comigo na CBF. Então, o direito desportivo me trouxe essa grande oportunidade de conhecer diversos lugares, de ter diversos clientes. Advogo para atletas da seleção brasileira, atletas de judô, advogo para confederações brasileiras olímpicas de nado, aquática, de tênis de mesa, levantamento de peso, enfim, é uma gama de situações e realmente uma área que, fora dos grandes centros, onde existem grandes times, ela é pouco conhecida. Até nos grandes centros, ela existe ali uma dificuldade e uma certa restrição das pessoas para ter acesso a conteúdo ou coisas parecidas, mas definitivamente não faço só direito esportivo, faço também a área empresarial, mas é uma área realmente apaixonante, atrativa, que virou, além de uma profissão, um grande prazer, uma grande paixão para mim. Em Belo Horizonte, em Minas Gerais, existem diversos profissionais capacitadíssimos, é um celeiro de talentos do direito esportivo. O próprio presidente, que nós havíamos falado agora, o novo presidente do Cruzeiro, o Sérgio Rodrigues, é um grande amigo. Ele tem um livro escrito sobre manual de direito desportivo. Nós temos o diretor de competições da Federação Mineira de Futebol, que foi meu procurador no STJD, o Leonardo Barbosa, também é um monstro no direito esportivo. Nós temos o Lucas Ottoni, que é advogado do Atlético Mineiro, também uma pessoa sensacional. E temos diversos outros nomes em Belo Horizonte, Leonardo Máximo, Daniele Maiolini, Adriane Hesse, enfim, é um celeiro, junto com o Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná,
do direito desportivo. Fico à vontade, a hora que o professor permitir, eu vou fazer aqui nosso share screen da nossa apresentação para começar a falar um pouquinho do direito desportivo e depois, efetivamente, da justiça desportiva no Brasil. Professor, primeiramente, já lhe dou parabéns pelo belíssimo currículo e fique à vontade para compartilhar a tela e começar, tá bom? Perfeito, professor. Vamos lá. Entrou? Entrou. Tá ok. Então, vamos lá, professor. Aqui a gente vai falar um pouquinho de justiça desportiva, mas antes de entrar na justiça desportiva, a gente tem que falar do direito desportivo de uma forma geral, porque a justiça desportiva nada mais é do que um elemento dentro do ecossistema do direito desportivo, que existe uma multifacetas de especialidades, e geralmente os advogados que ingressam na justiça desportiva, eles ou optam por uma especialidade dentro, que aliás entram no direito desportivo, ou eles entram para fazer uma especialidade, ou eles acabam fazendo diversas situações. Coloquei entre parênteses o que é o direito desportivo, a referência em inglês no direito desportivo, sports law, não é nada, não é nenhuma etiqueta, mas sim por quê? Porque o direito desportivo, ele é, diferentemente da maioria das áreas que nós temos tradicionais do direito aqui no Brasil, ele é algo que quase em sua totalidade envolve normas internacionais. Então, muito do que se faz dentro do direito desportivo envolve diversas regras, você tem que estar submetido a diversas regras internacionais que vêm do órgão maior, no caso do futebol, a Federação Internacional de Futebol, que é a FIFA, no caso de outras modalidades, as federações correspondentes, correlatas, que fazem com que diversas normas em âmbitos internacionais sejam cumpridas, seja nas transferências de atletas, no caso do futebol, e seja em outras modalidades, em situações que envolvam competições internacionais ou similares. Então, é importante para todo estudante, para todo curioso, para todo mundo que queira aprender um pouco mais de direito esportivo, saiba que nós temos a área, nós temos as peculiaridades, principalmente da nossa justiça desportiva no Brasil, mas de uma forma geral, analisando sobre um espectro amplo, nós envolvemos o direito desportivo, ele se dá internacionalmente, por isso que vários termos em inglês são usados, não por uma questão de etiqueta, mas sim pela condição da nossa ciência. E aí eu digo que a minha história, a gente começa falando então do direito desportivo, antes de entrar efetivamente na justiça desportiva, e a minha história, coincidentemente, ela veio junto com a transformação do direito desportivo numa disciplina ou numa ciência jurídica autônoma. Quando eu iniciei, eu fui convidado a ser procurador da STJD em 2006, salvo engano, em setembro de 2006, e foi muito por um acaso. As pessoas, o procurador-geral à época, se chamava Paulo Schmidt, me convidou e, por óbvio, eu queria entender, nós temos o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que regula todas essas matérias afetas à justiça desportiva, então eu li o código e procurava muito na internet situações que me dessem algum respaldo para que aprendesse um pouco mais, livros à disposição para venda, etc. E absolutamente eram coisas absolutamente escassas, a própria conexão da internet. À época era uma conexão muito ruim. Então, eu tinha muita curiosidade, tinha muita vontade, estava muito animado para começar dentro do STJD na Procuradoria, mas não tinha absolutamente quase nada que me desse suporte acadêmico para poder entender e fazer. E, por óbvio, no início da Procuradoria, diversos erros foram cometidos, normalmente natural, até para quem tem fundamentação ou tem um arcabouço jurídico à disposição, mas fato é que desde 2006, quando eu comecei no STJD, na Procuradoria, depois eu fui virar auditor, que seria o juiz da Justiça Desportiva, e agora na função de Procurador-Geral, houve uma evolução absurda dentro do direito desportivo, não só nacional, mas mundial, inclusive com uma inúmera publicação de regulamentos e normas dos entes internacionais, da FIFA, UEFA e de outras modalidades,
e principalmente aqui no Brasil, diversas pessoas começaram a ter realmente uma profundidade, resolveram se viver do direito desportivo, que na época era algo muito difícil. Então, foi uma evolução que eu entendo de 2006 para cá, nós temos aí quase 15 anos, muito rápida, uma evolução muito intensa, uma evolução muito constante, e hoje nós temos diversos doutrinadores, nós temos diversas pessoas conhecidas internacionalmente no Brasil que lidam com o direito desportivo, que lidam com o futebol, especialistas em doping, especialistas em contratos, especialistas em diversas áreas, em diversas situações, espectros do direito desportivo, o que me deixa muito feliz pelo fato de eu ter acompanhado isso, mesmo que sem querer, ou por uma coincidência. Então, hoje, o direito desportivo, inclusive, existe um autor um grande amigo, Rafael Fachada, que tem um livro único exclusivamente falando sobre essa evolução e falando sobre a autonomia atual do direito desportivo, justamente por essa especificidade e por tudo que envolve. E é isso que a gente vai falar agora quando a gente fala da indústria do esporte e entretenimento. Quando a gente fala, e eu coloquei o futebol ali bem detalhado pelo seguinte, quando a gente fala em direito desportivo, a gente fala de uma indústria do esporte e do entretenimento. Por que entretenimento? Porque você hoje, quando você trata de esporte, e de esporte em todas as modalidades, você trata de diversos contratos comerciais, diversas situações que envolvem arenas esportivas, envolvem situações de cunho internacional. O senhor, professor, e os demais que estão nos assistindo, imagina uma Copa do Mundo, uma Olimpíada, o que isso não envolve? E tudo isso se resume em entretenimento. Uma coisa muito importante nesse aspecto e nesse tópico é que o Brasil, principalmente, vem vivendo essa transformação e nós temos que analisar hoje o advogado, o estudante que pretende se aprofundar, ter uma curiosidade no direito esportivo, ou querer, inclusive, traçar um caminho dentro da indústria do esporte e do entretenimento, ele tem que ter muito claro o seguinte: não se faz hoje um investimento pessoal, profissional, numa matéria como o direito desportivo por lazer, porque se gosta do futebol, porque tem paixão clubística. Hoje você faz porque existe um negócio bilionário dentro das modalidades esportivas, principalmente ao redor do mundo, principalmente na Europa e Estados Unidos. Então, quando você fala em direito desportivo, você está falando de um mercado que envolve muito mais do que 100 bilhões de reais por ano. Nós temos eu tive o cuidado de trazer, de relembrar, a CBF encomendou em 2019 para a empresa de auditoria Ernst Young um estudo sobre o impacto do futebol brasileiro no PIB do país. E esse impacto foi de algo em torno de 0,70% dentro do PIB do país, o que equivale a quase 70 bilhões por ano movimentados só no futebol. Por óbvio, o futebol é o que mais impacta financeiramente. Posso dar um chute de 70% a 80% no que a gente diz ou fala sobre esporte, mas fato é que se você somar as outras modalidades, que se você levar em consideração que é uma matéria internacional globalizada e você traz as questões da UEFA, de Champions League, campeonatos que são 10 vezes mais valiosos do que o Campeonato Brasileiro, que é a Premier League, a Bundesliga, a Liga Espanhola, nós estamos falando aí, podemos chegar facilmente acima de $1 bilhão ou de libras, ou do que você imaginar. Então, quando você pensa no investimento, quando você pensa no seu investimento de tempo, no seu investimento profissional e de estudo dentro do direito desportivo, você não está, na verdade, você tem que ter a consciência que você não está investindo numa paixão clubística ou numa situação de ter a convivência. Isso faz parte, em tese, do glamour que é trabalhar com direito desportivo. Mas fato é que você está entrando num mercado bilionário, um mercado que hoje é um negócio que transforma o torcedor, a paixão no consumidor, na pessoa que não quer só torcer.
Ninguém perde a paixão clubística, mas hoje os clubes e os torcedores eles se transformam em grandes empresas e os torcedores em grandes consumidores, fazendo com que isso gere um ecossistema de negócios esportivos, contratuais, comerciais, de uma magnitude absurdamente infinita. Dentro de algumas subdivisões, dentro do direito desportivo, a gente tem advogados, e como eu falei anteriormente, você pode se especializar, ser um especialista de uma área específica, ou você pode também, dentro do direito desportivo, trabalhar em diversas áreas, ser especializado, e existem diversos advogados dentro do direito desportivo que são feras na justiça do trabalho, são reconhecidos aqui no Brasil e no mundo, de contratos e transferências nacionais e internacionais, em direito associativo, em direito disciplinar desportivo, nacional e internacional, consultoria, doping. Então, são diversas questões específicas dentro já dessa disciplina jurídica autônoma, dentro dessa evolução, que hoje tem temas muito próprios. Um advogado que trabalha na seara laboral, ele muito provavelmente vai ter uma facilidade para entender um pouco mais do que se trata na justiça desportiva trabalhista. Mas fato é que, se você tem uma especificidade da justiça do trabalho desportiva, você está anos-luz daquele que só faz justiça do trabalho. Existe uma lei própria, que é a Lei 9.615, conhecida como Lei Pelé, que trata o atleta de futebol com diversas formas diferentes do que um empregador comum. Então, existem especificidades, existe uma movimentação na justiça do trabalho justamente pela falta de profissionalismo da maioria dos clubes brasileiros, que envolve valores quase que intransponíveis. Eu posso trazer aqui, eu vou sempre tentar lembrar de casos afetos a Minas Gerais e a Belo Horizonte, e agora o recém-contratado pelo Fluminense, o Fred, que jogou tanto no Atlético quanto no Cruzeiro, tem uma discussão que envolve, inclusive, a competência do Comitê Nacional de Relações e Disputas da CBF, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente, e da Justiça do Trabalho, que é uma ação de quebra de contrato quando ele saiu do Atlético para o Cruzeiro, que hoje, pelo que eu vi no jornal essa semana, já está envolvendo uma quantia, um numerário, em torno de 85 milhões de reais. Então, são valores realmente, aqui eu vou tentar trazer, lógico, o que há de melhor, o que há de supra-sumo dentro do direito esportivo, até para trazer a noção do que um advogado, aonde ele pode chegar. Por óbvio, você vai começar com contratos menores, mas fato é que dentro do mundo do direito esportivo, nas séries A, B, nas Copas do Brasil e até em contratos menores de transferências internacionais, você lida com diversos valores que, quando pequenos, já são muitos, geralmente em dólar, em libras esterlinas, etc. Então, é uma área que existem diversos advogados renomados, que é a área de justiça do trabalho desportivo, que trabalha muito com essa situação, com a lei específica do atleta de futebol. E aqui me permita sempre trazer mais a questão afeta à modalidade do futebol, que é a minha área, a área que eu estou há quase 16 anos, e é a área que efetivamente envolve a maior parte de regulamentação, é como se fosse um lead case dentro do direito desportivo, e também as cifras são cifras realmente milionárias, só comparadas com os grandes espetáculos dos Estados Unidos, a NFL, a NBA, etc. Então, nós temos também advogados especializados em contratos, né? E aí nós temos uma câmara específica na CBF, que é como se diz, um braço do que tem também em todo o mundo, nas federações internacionais e nas confederações de todas as entidades ligadas à federação máxima, que é a FIFA. Vários advogados trabalham assessorando transferências internacionais, quando existe falta de pagamento, quando existem discussões, litígios contratuais dentro dessas transferências. Existe um comitê internacional na FIFA que é responsável por isso, e logo depois, em grau de recurso, nós temos a Corte Arbitral do Esporte em Lausanne, na Suíça, que também vai ser objeto aqui da nossa apresentação. Nós temos a questão do direito associativo,
que é algo que eu trabalho muito dentro do escritório com as confederações que nós trabalhamos. Nós temos diversas confederações que são clientes assíduos do escritório, são clientes, né, como se diz, mensais, né, com pagamentos mensais que nós prestamos consultoria, e tem algumas pontuais, dentre elas, como eu disse, a Confederação Brasileira Aquática, de levantamento de peso, de tênis, enfim, de canoagem, de motociclismo, e todas elas têm uma demanda muito grande no que diz respeito ao direito associativo, a questões eletivas, a brigas presidenciais. Então, é uma matéria muito, muito demandada dentro do direito desportivo. E aí nós chegamos aonde eu tenho a minha carreira toda dentro do direito desportivo, e aí é onde eu tenho um conhecimento muito grande, que é no STJD, que a gente fala do direito disciplinar desportivo, e ele em âmbito nacional e internacional, que também envolve aí praticamente tudo que nós vamos falar do que se trata de disciplina e regulamento em competições, trata de justiça desportiva, e vamos tratar especificamente com um pouquinho mais de cuidado desse tema. Consultoria também é algo que os advogados de direito esportivo praticam incessantemente, principalmente para empresários de futebol, em questões de transferência, em questões que envolvem litígios internacionais. Eu tenho muitos clientes, já fiz muita coisa na Ásia, existe muita exportação de atletas para a Coreia do Sul, Japão, Tailândia é um mercado muito forte, a China já é uma realidade, a Índia vem crescendo absurdamente, com regras muito transparentes, uma governança muito grande no que diz respeito às competições e ao direito desportivo. Muitas grandes franquias do futebol têm investido, franquias do esporte, que são donas não só de clubes de futebol, mas de clubes de basquete e de beisebol no mundo, tem investido muito na Índia, é considerado um mercado emergente no direito esportivo. Então, existe muita coisa, muita consultoria e muito litígio que envolve questões envolvendo atletas dentro da Índia. O doping, que é uma situação particular, minha primeira experiência profissional, há 7, 8 anos atrás, foi de doping. Foi um atleta de judô que ganhou o Grand Slam aqui no Rio de Janeiro, e ele foi pego. Ele estava voltando de lesão, foi substituir um atleta da seleção brasileira de judô, que era um atleta super famoso. Ele já tinha ido para a Olimpíada de Pequim, então ele foi vencedor, ele veio de lesão, ele competiu no Grand Slam no Brasil, internacional, foi pego no doping, foi afastado por 4 anos. Eu fui contratado, nesse caso ele era um atleta do Flamengo, e nós recorremos da Federação Internacional, e aí porque eu falo que é em âmbito internacional, a partir do momento que você ingressa no âmbito de uma competição internacional, tudo que diz respeito àquela competição internacional são normas e regulamentações internacionais, nada referente, não existe nada afeto a questões de normas brasileiras, nacionais. Então, você tem que estudar e tem que entender, saber como funciona. Geralmente são câmaras arbitrais. E eu fui para Lausanne, onde fica na Suíça a Câmara Arbitral do Esporte, que é oficialmente a Câmara, em última instância, de todas as câmaras arbitrais do mundo no que diz respeito aos esportes olímpicos. Ou, se você não for um esporte olímpico, você pode se filiar pela credibilidade. O CAIS, como é naturalmente chamado, corriqueiramente chamado, que é a Corte Arbitral do Esporte, ele era um órgão interno do Comitê Olímpico Internacional. Ele, por uma questão de transparência e de governança, ele se separou do Comitê Olímpico Internacional, continuou sendo obrigada a todas as federações internacionais de todas as modalidades olímpicas a serem filiadas ao CAIS. O doping é uma matéria afeta e inquestionável, em que nenhuma federação internacional no mundo olímpica pode contrariar, pode afastar a competência da Corte Arbitral do Esporte em Lausanne, na Suíça. Então, foi minha primeira experiência profissional. Eu consegui reduzir a pena desse atleta, e, na verdade, a intenção era uma absolvição para 2 anos. É uma matéria muito difícil, é uma matéria que envolve uma questão emocional muito grande, é uma matéria que você tem que
o profissional tem que demandar muito tempo para entender tudo o que aconteceu com o atleta. Nesse caso, curiosamente, esse atleta, a esposa dele, a namorada dele morava em São Paulo, ele era do Rio, e ela veio numa sexta-feira, ele começava a competição no sábado, as eliminatórias e a final seria no domingo. A esposa dele, a namorada dele, veio de São Paulo, eles tiveram relação sexual, ela tinha acabado de fazer uma cirurgia no útero, estava passando um medicamento que é proibido quase no mundo inteiro, mas que é muito comum aqui no Brasil, que chama Canesten. Ele contém um anabólico e, por essa razão, ele foi pego com uma dose mínima, ínfima, mas o doping, como principalmente na Europa, ele é considerado uma infração de extrema gravidade. Por exemplo, na França, no Tour de France, que é muito conhecido, a questão do Lance Armstrong, que foi pego, foi heptacampeão do Tour de France, que foi pego, teve que devolver todos os seus troféus, dinheiro e etc., é considerado, inclusive, crime, né, do Código Penal francês, acho que na Itália também. Então, para quem, por algum motivo, for apaixonado, é um livro até que o companheiro de equipe dele escreveu, o Liv Tyler, salvo engano, é um livro maravilhoso sobre doping, que explica muito como funciona uma indústria. O doping é um caso à parte, dá para fazer 3 aulas, 3 apresentações falando sobre doping, mas é realmente uma situação que envolve um trabalho muito profundo, um trabalho que o advogado tem que ter, inclusive, um lado psicológico e emocional muito forte, porque acaba com a carreira de muita gente, como foi esse caso. Esse atleta aí, ele tentou continuar, ele tinha uma condição, o que não é comum dentro dos esportes, principalmente aqui no Brasil, no judô, ele tinha uma condição financeira dentro de casa, da família diferenciada, boa, então ele resolveu largar, ele disse que não conseguiria mais, não tinha condições psicológicas para voltar em 2 anos e retomar um condicionamento físico de alta performance, e ele, infelizmente, encerrou a carreira, mas era uma promessa dos pesos pesados do judô brasileiro nacional. Nós temos agora também uma coisa que vem revolucionando a indústria do entretenimento e do direito esportivo, que se chama eSports, que nada mais é do que os esportes eletrônicos. Nós vamos falar mais um pouquinho no final da apresentação, especificamente um pouco sobre o que vem acontecendo com os eSports, mas é uma matéria que já tem alguns advogados se aventurando a escrever sobre regulamentação, sobre questões jurídicas, faz muito do que é o esporte tradicional, mas tem tido realmente um crescimento exponencial, uma coisa absurda, valores que são envolvidos de forma realmente grosseira. A CBF agora contratou uma empresa especializada para tomar e gerir a seleção brasileira de esportes. Quem tiver curiosidade, depois nas redes sociais e na internet procurar, vai ver que existem diversos atletas, inclusive do campo, que fazem competições ligadas juntos com os atletas profissionais de esportes. E, enfim, é uma modalidade que está hoje, vamos dizer assim, a vedete do direito esportivo, está borbulhando no mundo inteiro, empresas já de gigantes investindo no esportes, como Audi, Volkswagen, enfim, aqui no Brasil, energéticos, empresas de energético e alimentação, que a gente chama de junk food, também com altos investimentos, altos patrocínios, algo que vem realmente crescendo exponencialmente. A gente vai falar mais um pouquinho sobre eles, e até de um caso que eu li ontem, curiosamente, que trata sobre o direito esportivo, efetivamente ligado ao esportes. Então, para ter essa noção do que é o direito desportivo, não só no Brasil, mas no mundo, o profissional ele tem que ser extremamente multidisciplinar, é um mercado de trabalho que vem cada vez crescendo mais, está aí o exemplo do esportes, mercado de trabalho que está em uma franca expansão, que aceita, necessita de advogados e de interessados. Existem muitos cursos hoje, como eu falei ali no início da evolução do direito desportivo, existe inclusive mestrado de direito esportivo na PUC de São Paulo, que é de um grande amigo do Paulo Fio. Existem diversas pós-graduações da Trevisan, é super famosa, gestão em direito desportivo, em esporte e direito esportivo. Então,
livros do IBDT, que é onde eu sou afiliado, livros da International Association of Sports Law. Inclusive, eu tive a oportunidade de ter um artigo publicado nessa, é uma das maiores publicações de direito esportivo no mundo, ela é inglesa, e eu tive o privilégio de ter uma experiência que eu tive, que foi no caso da Portuguesa e Fluminense, em 2013, eu fiz um artigo que foi publicado, e realmente foi um grande prazer ter participado desse artigo, dessa publicação. Eu trouxe, é importante lembrar o seguinte, em 2006, quando eu entrei no STJD do futebol, foi a época em que o CNJ proibiu, por conta de uma anulação, acho que foi um dos processos, junto com o processo da Portuguesa, mais famosos julgados no STJD. Acredito que muitos alunos, muitos profissionais que estejam assistindo a gente já ouviram falar do STJD, principalmente torcedores do Atlético e do Cruzeiro, ficaram ansiosos ou ficaram nervosos com eventuais punições que pudessem tirar um jogador de campo ou até mesmo a perda de mando de campo dos clubes nos seus respectivos campeonatos. E houve um fato muito conhecido antigamente, que foi a anulação de 9 partidas, salvo engano, do Campeonato Brasileiro por uma máfia do apito, uma fraude que foi descoberta dentro do Campeonato Brasileiro. O Internacional ele estava muito na frente da competição, ele perdeu praticamente o campeonato para o Corinthians por conta dessa anulação das partidas, e houve um movimento político por trás, nos bastidores, dentro do CNJ, que fez com que proibisse os magistrados de atuarem na justiça desportiva. Então, o que ocorreu? Foi onde abriu uma brecha, só existiam desembargadores, ministros e juízes dentro da justiça desportiva, e abriu uma brecha para que pessoas que não fossem magistrados pudessem atuar. Quando eu entrei e tive a oportunidade, então, de conhecer diversas pessoas ligadas a essas que saíram, até porque elas indicaram filhos e sobrinhos. Hoje, por exemplo, na Justiça Desportiva, o presidente é sobrinho do ministro Luiz Felipe Salomão, o vice-presidente é filho do presidente do STJ, João Otávio, que é o Otávio Noronha, um grande amigo. O filho do Marco Aurélio do STF é um dos integrantes das comissões disciplinares. Então, por esse motivo, por ser um tribunal tradicionalmente criado por magistrados e que, até hoje, descendentes desses magistrados, pessoas ligadas a esses magistrados e ministros, são muito atuantes dentro da justiça desportiva, que o STF e o STJ sempre tiveram muito apreço, sempre tiveram muito próximo da justiça desportiva. E aí eu trouxe essa fala do então ministro Gilmar Mendes, então presidente à época do STF, que acho que explica um pouco dessa especificidade da justiça desportiva. Isso foi em 2010, salvo engano, em São Paulo, eu estava presente. Então, em seminário, só replicando o que ele disse, o presidente da STF elogia a atuação da justiça desportiva brasileira, talvez no quadro da justiça e sua justiça eleitoral se aproxime em popularidade e reconhecimento da justiça desportiva, tendo em vista a celeridade. Mas, ainda assim, é ela que é esse modelo célere de justiça, porque é feita por experts, pessoas próximas do esporte, realiza uma justiça que tem que ser efetiva. A declaração foi dada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que participou na manhã desta quarta-feira, na abertura do seminário, a reforma do Código Brasileiro de Desportiva, promovida pelo Ministério do Esporte. Foi em Brasília. Então, se os senhores procurarem na internet declarações, decisões do STF e do STJ, eles sempre muito honrosos, muito com uma decência muito grande, eles sempre se referem muito respeitosamente à justiça desportiva, e é mais ou menos isso que é a justiça desportiva. Ela tem uma especificidade muito grande, ela tem algo muito similar à justiça eleitoral, que são situações principalmente de celeridade, de prazos curtos, de muita oralidade, e até porque os processos eles têm que andar dentro do tempo dos campeonatos, sob pena de você perder o caráter pedagógico e efetivamente a justiça que deve ser feita, e os campeonatos, o Campeonato Brasileiro, que é o mais duradouro hoje em dia, há cerca de 9, 10 meses, então é inimaginável uma decisão que ultrapasse 2, 3 meses, na pior das hipóteses, dentro da justiça desportiva. Então, é uma ilustração muito importante, muito legal, com relação a essa proximidade que a justiça desportiva tem
com toda a justiça judicial. E aí acho que é o ponto mais honroso da justiça desportiva. Ela é a única justiça não judicial prevista na Constituição Federal brasileira. Então, no artigo 217, você tem a previsão, ainda que não seja diretamente, podemos dizer assim, da justiça desportiva dentro da Constituição Federal. No que importa, parágrafo 1º, o Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva reguladas em lei. A justiça desportiva terá o prazo máximo de 60 dias, que é um prazo relativo, contados da instauração do processo para proferir decisão final. Então, existe aqui o reconhecimento constitucional da justiça desportiva brasileira, o único reconhecimento de uma justiça, podemos dizer, administrativa, não judicial, reconhecida pela Constituição Federal. E aí você me pergunta a natureza da justiça desportiva, é um grande embate dentro das pessoas que se dizem doutrinadores, se ela existe, se ela é eminentemente privada ou não, se ela é um misto de uma justiça administrativa privada, mas, na verdade, fato é que ela é muito mais ligada, apesar de ter uma ingerência muito grande do poder público, às questões privadas do que, efetivamente, às questões públicas. E o que isso traz, efetivamente, o que isso reflete na prática no Poder Judiciário? Perdão. Efetivamente, é como se fosse um ato administrativo. Você pode, isso eu digo por conta do que existe na jurisprudência hoje, principalmente do STJ e do STF. Você pode sim se socorrer da justiça comum, são raríssimos os casos, existe um respeito absoluto sobre a justiça desportiva atualmente, ela realmente é muito, muito, muito sólida, muito respeitada. Então, só se admite questões como se admite analogicamente a um ato administrativo, ou seja, se existir uma flagrante ilegalidade dentro do processo disciplinar desportivo. Então, se for verificado dentro ou ao final de uma ação disciplinar desportiva que corra em algum tribunal desportivo estadual ou no STJD, que é o Tribunal Nacional, alguma flagrante ilegalidade de procedimento, de um ato, efetivamente esse procedimento pode ser anulado na justiça comum, o que são raríssimos os casos, conto nos dedos os casos que houve anulação. O que acontece muito na justiça comum é uma falta de conhecimento abissal dos magistrados com relação às matérias que envolvem, como bem colocou o ministro Gilmar Mendes, é uma matéria muito específica, que demanda um conhecimento, uma experiência, uma maturação muito grande do advogado. Então, isso traz grande equívoco, induz muito, e principalmente nas questões preliminares, liminares, juízes ao erro. Por óbvio, isso mais à frente é reparado, até porque o STJ ele já tem, por conta de já ter recebido uma gama maior do que ações espaçadas durante os estados, situações efetivamente da justiça desportiva, eles conseguem lidar. E é muito, muito, muito comum, o que não é em ações comuns de outras modalidades, a abertura do recurso especial para análise do mérito, para saber efetivamente se foi um erro grosseiro no procedimento, no ato, vamos dizer assim, administrativo, desportivo, e efetivamente é uma matéria de mérito. Agora, a grande maioria da jurisprudência, ou quase sua unanimidade, tem inequivocamente que a matéria de mérito ela é inquestionável, da competência única e exclusiva da justiça desportiva. Nós temos até alguns casos que são muito comuns, são talvez os casos mais comuns que são levados ao judiciário, são matérias afetas a rebaixamento de clubes, quando eles entendem que após se socorrer da justiça desportiva, houve algum tipo de lacuna, algum tipo de ilegalidade ou injustiça no processo, até porque, como nós vamos ver, é um negócio que impacta valores muito altos. Só para os senhores terem uma noção, um clube da Série A, ele de cara, por direitos de transmissão, ele recebe em torno de 60 a 85 milhões de reais, fora o pay-per-view.
enquanto um time da Série B recebe em torno de 7 a 15. Então, um clube que cai da Série A para a Série B, de cara, ele já perde aí cerca de 70 milhões de reais de receita de um ano para o outro, o que impacta, principalmente se for um clube de médio porte que disputa a Série A, realmente um impacto muito grande. Então, nós temos alguns casos ainda na Justiça Comum em discussão sobre rebaixamentos, e são casos que já estão há mais de 10 anos, e que eu acredito e tem encaminhado para que se tenha um desfecho mantendo a lisura, a competência inquestionável das justiças desportivas. Aí eu trago também outros artigos da Lei Federal 9.615, que trata também do que é competente na questão da justiça desportiva, e também os regulamentos gerais das competições, como diversas outras normas que vão hierarquicamente embaixo da Constituição Federal, normatizando e regulando a justiça desportiva, principalmente brasileira. E aí, efetivamente, entrando na organização da justiça desportiva, como que a justiça desportiva ela se organiza no Brasil? A justiça desportiva ela é como se fosse um STF em âmbito nacional, que se é o STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, do futebol, do atletismo, do tênis de mesa, do levantamento de peso. Cada modalidade, cada confederação esportiva, pela Lei Pelé, ela é obrigada a ter o seu STJD. Cada federação esportiva nos seus estados é obrigado a ter o seu Tribunal de Justiça Desportivo estadual. Então, funciona da seguinte forma. Todas essas justiças, a justiça desportiva, tanto em âmbito estadual quanto em âmbito nacional, são colegiados. Então, você tem, em âmbito nacional, na federação, vamos falar do futebol para ser mais didático, a Federação Mineira de Futebol ela tem o seu Tribunal de Justiça Desportiva, que, em grau de recurso, sobe para o STJD, que é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Então, o STJD, que é o meu caso, é ligado à Confederação Brasileira de Futebol. Todas as competições organizadas pela Confederação Brasileira de Futebol estão sobre o pálio da Procuradoria-Geral. A organização dos campeonatos brasileiros, Série A, B, C, D, a organização da Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Sub-20, Sub-17, Copa Feminina e tudo mais que possa imaginar organizado em âmbito nacional é competência do STJD, e a responsabilidade de fiscalização de todos esses campeonatos cabe à Procuradoria, na pessoa, obviamente, do Procurador-Geral e da minha equipe de procuradores. Então, nós temos em âmbito nacional e âmbito estadual, o Campeonato Mineiro é tutelado pela Federação Mineira, e tudo que é organizado pela Federação Mineira em termos de futebol, seja feminino, sub-17, 15, 12, dente de leite, é competência do Tribunal de Justiça Desportivo de Minas Gerais, e, eventualmente, em grau de recurso e insatisfação, sobe para a competência em âmbito nacional. Quando nós falamos de justiça desportiva, predominantemente a gente fala do futebol. O futebol é o que, posso dizer com quase certeza absoluta, movimenta mais de 90% da justiça desportiva no nosso país. Eu já participei de tribunais ligados ao judô, ao STJD do judô, da ginástica olímpica e de outros tribunais, e nós tínhamos aí uma média de 2, 4, 3, 5 processos por ano. No STJD, nós temos uma média de 5.000 processos por ano. Na Federação Paulista, nós temos uma média de 8.000 processos ano. Na Federação Carioca, uma média de 3, 5.000 processos ano. A Federação Mineira também deve ter uma quantia muito grande de processos. E dentro desses processos você tem recursos, parecer, embargo de declaração. Então, realmente, é um movimento, é uma estrutura muito grande. Nós temos aí, pelo menos dentro do STJD, cerca de, e o STJD não se confunde com a CBF, existe a independência, a autonomia da justiça desportiva, como posto na Constituição Federal, pelo menos 20 a 30 funcionários diretos trabalhando para os auditores e procuradores dentro do STJD. Uma sede que nós estamos de mudança agora no meio dessa pandemia. Existe agora, com o legado da Copa do Mundo, um valor reservado, nós compramos uma sede nova de 400 e 500 metros quadrados,
com 2 auditórios, com salas para advogado. Então, realmente é uma justiça muito atuante. E o advogado que faz a justiça desportiva, ele efetivamente tem um trabalho defendendo clubes, não só de Série A, Série B, Série C, mas em âmbito nacional, mas em âmbito estadual também, porque os próprios clubes, e digo aí, vamos dar um exemplo de Minas Gerais, eu não sei se é o Aimoré, o Tupi, enfim, tem vários clubes de Minas Gerais e que envolvem gastos significativos e precisam, inquestionavelmente, indubitavelmente, de profissionais competentes para que os defendam não só na área desportiva, no tribunal desportivo, mas também nas outras questões que envolvem o dia a dia de um clube de futebol. E a organização de cada tribunal, seja do TJD ou do STJD, ele é composto, e aí eu gostaria de ter feito uma ilustração, mas não foi possível justamente pela falta de estrutura do isolamento. Ele é composto por um tribunal pleno, que seria o STF, e por comissões disciplinares compostas e indicadas pelo tribunal pleno. Então, tentando ser o mais didático possível. Em âmbito nacional, STJD, nós temos o tribunal pleno com 9 auditores e 1 procurador-geral. Os auditores são indicados 2 pela OAB Federal, no caso do STJD, 2 pelos clubes da Série A, é uma votação, cada clube da Série A escolhe 2 nomes, 2 auditores, que nós chamamos os juízes, são chamados de auditores dentro da Justiça Desportiva, são escolhas da Federação Nacional dos Atletas Profissionais, a FENAPAF, 2 são indicações da CBF e 1 indicação pela Associação Nacional dos Árbitros Nacionais. Esse pleno, ele promove a montagem das comissões disciplinares. Hoje no STJD nós temos 5 comissões disciplinares. Cada comissão disciplinar é formada por 5 auditores e 1 procurador, sendo 1 presidente e 4 auditores. Então, nós temos o Tribunal Pleno, que é o órgão máximo da Justiça Desportiva. Dentro do órgão máximo da Justiça Desportiva, que é o STJD, seria o STF da Justiça Desportiva, nós temos as 5 comissões disciplinares. Essa situação se replica nos tribunais estaduais. Então, o Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais, ele tem um tribunal pleno com 9 auditores e 1 procurador-geral, só que indicado pelas associações do respectivo estado e não pela respectiva associação nacional. Então, no caso do Tribunal de Minas Gerais, a OAB de Minas indica 2, os clubes de Minas Gerais da Série A do Campeonato Mineiro indicam 2, os atletas, o Sindicato dos Atletas de Minas Gerais, que fazem parte da FENAPAF, indicam 2, a Federação Mineira indica 2 e o Sindicato dos Árbitros indica 1, sendo que o presidente da Federação Mineira indica o procurador-geral. No meu caso, à época, em 2016, eu fui indicado pelo então presidente Marco Polo Del Nero, hoje o presidente é o Rogério Caboclo, e a indicação é uma lista tríplice que vem da própria Confederação Brasileira de Futebol, no caso do STJD, ou uma lista tríplice, no caso da Federação Mineira de Futebol, e é votada e indicada dentro dos 9 auditores do Pleno, e aí se começa todo o processo disciplinar. A recondução ela é feita nacionalmente no dia 14 de julho, do final dos mandatos, que são mandatos de 4 anos. Agora, em 14 de julho, nós temos uma renovação, uma recondução de mandatos, tanto do tribunal em âmbito nacional, como também do tribunal em âmbito estadual. Eu, como procurador-geral, eu posso nomear quantos procuradores, lógico que dentro de um limite razoável de bom senso, eu puder nomear para atender toda essa demanda que envolve o Campeonato Brasileiro e todas essas competições. Eu tenho hoje, na minha procuradoria, 25 procuradores subordinados a mim, sendo 5 subprocuradores, cada um ligado a uma comissão disciplinar dentro do STJD para haver uma organização melhor. E realmente é um trabalho, nós vamos ver agora na próxima apresentação, no próximo slide, um trabalho muito intenso, muito volume, uma coisa realmente extraordinária. Só antes de entrar no funcionamento específico da justiça desportiva, nós temos aí a norma que regula, e aí que eu digo que existe uma interferência estatal que não existe em lugar algum do mundo, essa interferência estatal que nós temos dentro do esporte de uma forma geral brasileiro. Nós temos o nosso código, que é
como se fosse o Código Civil para o direito civil, o Código de Processo Penal, o Código Penal para o direito penal. Nós temos o nosso Código Brasileiro de Justiça Esportiva, se chama carinhosamente CBJD, e ele é um código que está vigente desde a sua reformulação em 2009 e regula toda a questão processual disciplinar da justiça desportiva de forma mais intensa. É um código que ainda se presta ainda de forma muito útil dentro da justiça desportiva, mas que merece, por óbvio, reparos, e esses reparos dependem de uma... Eu faço parte da toda a comissão de estudo do Secretariado de Esporte, do Ministério do Esporte, para reforma do Código Brasileiro de Esportiva, Código Brasileiro de Justiça Desportiva, foi nomeado pelo ministro, então na época era ministério. Essa comissão ela continua vigente, mas ela nunca teve atividade para mudança. Então, nós dependemos do Conselho Nacional de Esporte aprovar todas as mudanças que essa comissão que eu faço parte fizer no CBJD para que seja aprovada pelo CNE, publicada e passe a valer, o que efetivamente no Brasil trata-se quase que de um trabalho parlamentar, o que não coaduna com o direito desportivo quando a gente pensa em âmbito internacional. Eu fui representante da CBF na última alteração do Código da Conmebol e do Código da Libertadores, especificamente da competição da Libertadores da América. Então, me reuni com mais os outros 9 países da Sul-América, né, dos países sul-americanos, aqui da América do Sul, dentro da entidade, dentro da Conmebol, que fica em Luque, no Paraguai. Foram 2 dias, que eles chamam de workshop, cada um já previamente com suas ideias e com suas alterações. Era imediatamente discutido, aprovado ou não, e em 2 dias eu voltei com o regulamento da Libertadores, o regulamento que envolve todas as competições organizadas pela Conmebol, alterados. Ou seja, em menos de 2 ou 3 meses, levando em consideração que foram destacadas pessoas indicadas por cada confederação, que foram cada um desses indicados tiveram que formular sugestões, tiveram que formular algumas críticas ou mudanças no regulamento. Nós levamos no máximo 2 meses para fazer uma alteração. Sentamos já com quase tudo estipulado, orquestrado, e fizemos em 2 dias de intenso trabalho dentro da Conmebol, lá no Paraguai, a reforma absoluta de tudo que nós entendemos que era necessário. Eu falei com diversos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, com seus respectivos representantes, para saber quais eram as mazelas que eles entendiam, principalmente que competem muito na Libertadores, para saber quais eram as maiores mazelas em casos dos processos disciplinares que envolviam esses atletas e esses clubes. Levei as minhas ponderações, e em 2 dias de workshop, de intenso trabalho, mas num ambiente muito agradável, de muito profissionalismo, nós fizemos as mudanças que deveriam ser necessárias, enquanto o nosso CBJD, aqui no Brasil, nós dependemos de autorizações, estudos, audiências públicas do Conselho Nacional de Esporte para que haja uma mudança. Mas, independentemente disso, nós conseguimos avançar, e aí por isso que eu coloquei que a competência da justiça desportiva ela não está limitada ao Código Brasileiro de Justiça Desportiva, mas sim a qualquer norma que seja publicada e que tenha dentro do seu escopo questões regulamentares e disciplinares, que é justamente o que a justiça desportiva tutela. Tudo que ocorre dentro do campo de jogo, seja um carrinho, e essas são as questões disciplinares, seja uma ofensa, tudo que ocorre fora, mas relacionado às partidas e ao campeonato, e que tenha violações ao regulamento ou à legislação federal, que seja disciplinar, que seja regulamentar e que tenha ligação direta com a competição, é competência da justiça desportiva. Se o regulamento geral da competição diz ou cria uma norma, como foi, entre aspas, o fair play financeiro há 4 anos atrás, não cabe a nenhum tipo de órgão que não seja justiça desportiva, até porque a Lei Pelé deixa bem claro que só a justiça desportiva é competente para rebaixamentos e para eventual ascensão de clubes para séries, ou mesmo perda de pontos, que podem ocasionar
o descenso ou o acesso a séries de campeonatos, são competências da Justiça Desportiva, exclusivamente, previsão constitucional e previsão da Lei 9.615, a famosa Lei Pelé. Então, nós somos competentes em razão da matéria. Tudo que surge envolvendo competições, regulamentos, disputas, inclusive fora da competição, nós temos aí diversos casos, principalmente de Atlético e Cruzeiro, presidentes e dirigentes que fazem ofensas diretas ou não, desrespeitos em coletivas que não estão no momento do jogo, são matérias afetas à justiça desportiva. Por isso que nós estamos aí em razão da matéria e não efetivamente vinculados só ao Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Aqui, rapidamente, apenas para dar uma noção de quantas pessoas são os jurisdicionados e estão afetos à tutela da justiça desportiva, quase todas as pessoas que envolvem, até porque existem diversos trechos que são muito subjetivos, basta uma pessoa estar na função de um campeonato ou de uma função que envolva o campeonato tutelado por essa justiça, ele já está apto a ser julgado pela justiça desportiva. O que existe aí é um tópico, uma discordância no que diz respeito ao torcedor. Em um determinado momento ele pode ser ou não, é uma discussão antiga com relação se ele é jurisdicionado ou não, mas fato é que a atitude do torcedor ocasiona punições ao clube, mesmo ou ainda que se entenda que ele não é um jurisdicionado da justiça desportiva. Aqui alguns exemplos de diversas normas que envolvem a justiça desportiva, que regulam dentro daquilo que eu coloquei, que ela trata em razão da matéria e não efetivamente de uma norma específica. Então, nós temos aí mais ou menos uma ordem hierárquica, a Constituição Federal, a Lei Pelé, que nós já falamos um pouco, o Estatuto do Torcedor, é muito importante. Nós tivemos agora recentemente casos de cotas do visitante e do mandante que envolveram Cruzeiro e Atlético e realmente causaram um estresse muito grande em julgamentos dentro do STJD e que também envolviam artigos com relação ao fornecimento de ingressos do Estatuto do Torcedor. Nós temos o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que é o grande pilar da nossa justiça brasileira desportiva, o Código Disciplinar da FIFA, que o próprio CBJD coloca como norma subsidiária para a utilização, e ele é muito utilizado realmente dentro da nossa justiça. Nós nos socorremos muito do que acontece dentro dos comitês disciplinares da FIFA, da UEFA e de outros órgãos. Nós temos aí o Regulamento Geral da Competição, que regula não só os campeonatos da Série A, B, C, D brasileiros, mas outras Copas, como Copa do Nordeste e Copa do Brasil. E temos também os específicos das séries, que trazem alguns regulamentos de acordo com cada característica do campeonato. Um exemplo bem simples, o Campeonato Brasileiro ele é feito por pontos corridos e a Copa do Brasil ela trata de uma competição de mata-mata, o que muda toda a estrutura regulamentar da competição. Nós temos outros diversos regulamentos, que é o registro de transferência de atletas. Nós temos, inclusive, regulamentos na FIFA que tratam exclusivamente de questões preconceituosas e diversos outros de ética. Nós temos o de licenciamento, nós temos o regulamento de fair play. E se todos esses regulamentos, apesar de terem comitês arbitrais que tratam da matéria de fundo, se eventualmente eles tratarem de matéria de disciplina e competição, a competência da justiça desportiva. Ou mais, se eventualmente eles tratarem da matéria que eles foram criados e que não são afetas à justiça desportiva, mas a pena foi de perda de pontos, de exclusão ou de algumas outras situações elencadas para a Lei Pelé, efetivamente, para que aquela decisão tenha validade, ela tem que ser submetida à homologação do STJD ou do TJD, dependendo do âmbito em que ela estiver. Isso demonstra não só pela previsão constitucional e por toda essa gama de regulamentos e normas, a importância que a justiça desportiva tem dentro das competições. Aí, repetindo, salvo engano, ano passado foram 23 ou 24 competições nacionais que nós originariamente cuidamos, fora todos os recursos que vêm dos tribunais estaduais, das competições estaduais organizadas por eles, não são poucos, e eles
processualmente pelo Código Brasileiro Desportivo, eles são julgados nas comissões do Tribunal Local, cabe recurso ao Tribunal Pleno do Tribunal Estadual e depois, em grau de recurso para a Corte Nacional, que é o STJD, eles sobem direto para o Pleno, não passando pelas comissões. Acho que até uma forma de desburocratizar e dar mais celeridade ao processo disciplinar desportivo, direto para o Pleno, envolvem questões inúmeras de cunho com reflexo financeiro muito elevado. Nós tivemos, só um exemplo muito rápido, o caso de Palmeiras e Corinthians, de eventual interferência externa que poderia anular a final do Campeonato Paulista e envolveria uma premiação de milhões e milhões de reais, fora transmissões e coisas e premiações por patrocinadores que estão envolvidos. O que eu quero dizer é o seguinte: todas as decisões da Justiça Desportiva, além do caráter pedagógico disciplinar, obrigatoriamente, em quase todas elas, existe o fator financeiro. E quando nós estamos falando de futebol, e principalmente de clubes de Série A do Campeonato Brasileiro, são impactos financeiros de ordem absolutamente relevante. Hoje, uma perda de mando de campo, hoje, qualquer suspensão de um atleta, a gente teve casos do Felipe Melo agora há pouco tempo, o Kleber Gladiador, enfim, vários atletas, o próprio Fred, são cada participação, não só pela questão desportiva, o clube, uma suspensão eventual de uma agressão do Fred, e ele sendo suspenso pela Justiça Desportiva, o clube não só perde desportivamente, porque é um percentual muito grande dentro da coletividade do clube, do time, mas também financeiramente, porque o salário de um atleta de mais de R$1 milhão, se for fracionar por partida, muito provavelmente a gente vai alcançar cerca de 100, 150 reais, fora bônus e etc., que ele poderia ter ganho. Então, o procedimento, tentando ser, acho que parece que já, professor Leandro, por favor, com relação ao tempo, me alerte se houver aí alguma demora. Então, também... Pode ficar à vontade, doutor. Muito objetivamente, com relação ao procedimento, 90% do que acontece dentro do Tribunal Desportivo é um procedimento sumário, que é de iniciativa única e exclusiva da Procuradoria. Então, a Procuradoria é o titular do procedimento sumário exclusivo. Não existe nenhum outro que possa, antes da reforma do Código de 2009, existia queixa, mas por conta de uma demanda muito, vamos dizer assim, fútil, de pouco conhecimento, causava um impacto, um transtorno muito grande no andamento do que importava dentro do processo disciplinar desportivo. Então, hoje, praticamente tudo que corre é com base na Procuradoria. Nós temos muitos princípios que fazem com que esse procedimento seja um procedimento muito rápido, como já falei, da celeridade, da oralidade, do pró-competition, da estabilidade das competições. Então, ele é deflagrado basicamente com as súmulas da partida, em que o árbitro relata. Em todas as rodadas do Campeonato Brasileiro, nós já temos uma escala pré-determinada das equipes que são responsáveis por cada rodada do Campeonato Brasileiro, Série A, B, C, D, da Copa do Brasil, mata-mata, enfim, de cada rodada, de cada campeonato. No começo do ano, se você entrar no site do STJD, você já tem a equipe responsável por todas as partidas até o final do ano. Existe um calendário já previamente montado justamente para ter uma transparência e evitar que alguém diga que é o procurador de Minas que está fazendo o caso do Atlético e do Cruzeiro, ou um procurador do Nordeste está fazendo o caso do Sport e do Santa Cruz. Então, a gente tem esse cuidado de ter essa prévia tabela de distribuição de rodadas e partidas já no site do STJD ao começo do ano. Então, é deflagrado através da súmula da partida que nós recebemos eletronicamente da CBF, ela é pública, inclusive, dentro do site da CBF, todas as súmulas que têm atraso de partida, que tem cartões amarelos ou vermelhos, ou que tem algum outro tipo de anotação pelo delegado da partida ou pelo árbitro com relação, inclusive, à manifestação, violência da partida, ofensa do técnico, ofensa de um dirigente, invasão de campo, carrinho, agressão física, condições do estádio, de luminosidade, iluminação, condições do gramado, de estrutura, enfim, tudo que envolve a partida de futebol que estiver em desacordo com qualquer regulamento, com qualquer norma, com qualquer situação que seja da competência
daquela partida, daquele jogo, seja dentro ou fora de campo, ele é narrado na súmula. Essa narrativa ela se enquadra num tipo do CBJD ou do Regulamento Geral de Competições e ela se transforma numa denúncia. Essa denúncia ela pode vir também por uma notícia de infração, que é uma notícia de infração como se fosse uma comunicação de crime na delegacia, ou seja, eu tive conhecimento de uma situação que ocorreu dentro da arquibancada, eu tive o conhecimento, e eu não chegou até a Procuradoria, que nós temos uma limitação muito grande com relação a isso, de uma ofensa moral praticada por um dirigente lá no norte, numa rádio, contra um clube, contra uma pessoa que também é jurisdicionada. Nós tivemos conhecimento de uma falsificação de borderô com relação à entrada de ingressos e contabilidade. Nós tivemos uma suspeita de manipulação de resultados. Tudo que for noticiado e que puder ser analisado pela Justiça Desportiva pode se transformar no inquérito, pode se transformar, se nós precisarmos de mais prova, ou pode ser diretamente transformado numa denúncia também para correr junto com o procedimento sumário. Um caso muito comum são atletas irregulares, que é uma competência exclusiva dos clubes que participam da competição ter essa fiscalização. Então, às vezes, no final do campeonato, eles indicam, aconteceu no caso Vitor Ramos há pouco tempo com o Internacional, que inclusive não foi, obviamente, o que culminou ele de ir para a Série B, mas eles tentaram, através de uma notícia de infração, uma denúncia com um atleta irregular que faz com que o outro time perca pontos. Essa notícia de infração, ela gerou um inquérito, gerou uma denúncia, mas efetivamente não teve sucesso. Imagens também, nós temos uma assessora de imprensa contratada pelo STJD para fazer um apanhado e um resumo de tudo que acontece nas rodadas, principalmente quando os campeonatos estão acontecendo simultaneamente. A gente recebe um clipe no domingo à noite ou na segunda de manhã. A equipe da Procuradoria responsável, como eu já coloquei determinada dentro do site, recebe esse clipe com imagens da Globo e de outras emissoras, Fox, Esporte Interativo, de situações corriqueiras, de violência, de faixas políticas ou preconceituosas, de algum lance que o árbitro não tenha visto. Isso é muito importante, porque desde que o árbitro tenha presenciado, a autoridade dele prevalece sobre a autoridade da Justiça Desportiva. Elas, na verdade, são competências concorrentes, mas isso seria algo que a gente teria que aprofundar um pouco mais, e ficaria para um outro momento. Mas, então, todas essas situações podem chegando, inclusive por essa questão dos princípios da informalidade, da celeridade, e de fazer com que o campeonato corra da melhor forma possível, imaginando em todos os aspectos, não só disciplinar e desportivo, mas como negócio, porque os clubes vivem daquilo, eles recebem daquilo. A televisão quer um clube efetivamente profissional, porque vende melhor para a televisão. Então, o que o advogado e que todos têm que ter muito conhecimento e muita noção é que isso tudo é um grande negócio. O atraso ele é punido não só por conta de atrapalhar a questão do clube, mas principalmente ou quase exclusivamente pela grade da televisão, que causa prejuízo para a televisão, que efetivamente é uma das maiores receitas dos clubes de futebol atualmente. Então, é algo que, por exemplo, na Europa é inadmissível, tem multas pesadíssimas e que nós temos conversado muito para a aplicação desse ano. E, infelizmente, ocorreu essa confusão toda dessa pandemia e fez com que essa questão ficasse um pouco depois. Só para ter noção de uma coisa que tem muito a ver, que é uma infração disciplinar gravíssima na Europa, principalmente nos campeonatos da Champions League, e hoje é terceirizado por uma patrocinadora. A Mastercard tem o direito de selecionar as crianças que entram em campo com os jogadores. Só pode ser uma criança por jogador, ou seja, uma torcida entre Liverpool e Tottenham, como, por exemplo, na final da Champions no ano passado, a Mastercard ela é proprietária daquele direito de escolha das crianças que vão entrar em campo. Pagou caro para aquilo, só pode entrar uma, se entrar mais de uma, existe uma punição severa e tem que entrar na hora, sob pena de prejudicar, inclusive, todo o contrato comercial da Mastercard com a própria organização da questão da UEFA, da Champions League, do campeonato europeu. Então, tem o iter processual, praticamente quase tudo vem dessa denúncia da Procuradoria por base da súmula, notícia de infração, imagens televisivas ou de mídia da internet ou de qualquer outra prova que chegue ao conhecimento.
existe a denúncia, existe a defesa, que a primeira defesa é oral, existe o julgamento na hora, os votos são proferidos na hora, raramente existe um pedido de suspensão processual, a decisão é publicada no mesmo dia, obrigatoriamente, já começa a correr o prazo de 2 dias para embargos ou de 3 para recurso voluntário, que sobe para o pleno, que também tem uma rapidez, uma celeridade muito grande para que faça esse julgamento. Então, praticamente só cabe mais um embargo, alguma discussão, e é uma decisão que se torna irrecorrível. Em casos remotos, ela pode ser, de acordo com o Estatuto da CBF, caber recurso para o Tribunal Arbitral da Suíça. Nós temos algumas outras medidas que aí podem ser intentadas pelos clubes e não só pela Procuradoria, que é um mandado de garantia, se assemelha muito com o mandado de segurança, muito impetrado, quando algumas federações preterem alguns clubes ou interpretam regulamentos para que o clube participe ou não participe de determinada série, e conflitos de inscrição. Então, existe muito questão de mandado de garantia referente a campeonatos estaduais, medidas inominadas, que é como se fosse uma cautelar da Justiça Desportiva para causas que realmente você precisa garantir através de uma tutela de urgência ou uma tutela antecipada aquele direito, e existe o perigo in mora e o famoso boni uris muito latente, muito claro. A impugnação de partida, que também é uma raridade, mas é uma das poucas medidas dentro do CBJD que faz com que a partida seja alterada. Ocorreu um caso, cerca de 2 anos atrás, foi a Aparecidense e Ponte Preta pela Copa do Brasil, que foi constatada uma interferência externa e teve que ser refeito esse jogo, bem como, muito possivelmente, em casos mais simples, eles já foram também constatados. Geralmente, as infrações, como eu coloquei, elas são disciplinares e regulamentares, e tudo aquilo que envolve a competição em âmbito nacional, na CJD e no estadual para os tribunais locais, as agressões físicas, as condutas antidesportivas, que seria algum ato hostil, um empurrão, um calço, um carrinho agressivo, ofensas morais, de respeito, e aí contra o árbitro ele tem uma penalidade mais excessiva, contra outras pessoas tem penalidades diferenciadas. Esses são aí poucos exemplos. Quem tiver mais curiosidade, dá uma folheada. O CBJD não é um código que deve ter cerca de 280 artigos, mas tem uma leitura muito agradável, tem todos, praticamente, os principais regulamentos. Se você entrar no site do STJD, você os encontra. Então, ele reflete muitas normas internacionais. Então, você tem essa situação, que são mais situações de campo, e nós temos situações que são situações extra-campo, que são casos de violência, de torcida, muito comum, como nós falamos, pela grande, eu julgo a segunda maior rivalidade do campeonato nacional, em âmbito nacional, que seria Atlético e Cruzeiro, perdendo só para Grêmio e Internacional, por muito pouco, mas é realmente uma rivalidade que traz com que as torcidas organizadas trabalhem, tenham atos de muita violência, muitas ameaças, o que causa efetivamente denúncias e processos disciplinares esportivos. E uma das penas, as principais penas, além da multa de R$100 mil, é a perda de mando de campo, que causa um impacto realmente absurdo financeiramente e desportivamente para um clube. Imagine o senhor, hoje, numa final de campeonato, de uma Copa do Brasil, você jogar em campo neutro, sendo que o seu adversário, no primeiro jogo, teve a sua torcida apoiando. Então, essa é o caráter pedagógico desportivo, e tem um caráter pedagógico financeiro, que é um valor envolvido de bilheteria, de transmissão de televisão, que você deixa, inclusive, de patrocinador, porque do primeiro para o segundo, para o terceiro, para o quarto, muitos contratos comerciais de patrocinadores existem essas diferenciações de pagamentos e de bônus quanto à sua posição no final do campeonato. Questões envolvendo regulamentos, e aí atletas irregulares também é uma questão que envolve muita situação, porque você perde pontos, pode ser rebaixado, você pode perder do segundo para o terceiro lugar, o que também pode causar grande prejuízo financeiro, critérios de classificação, e sempre lembrando que tudo que envolve o direito esportivo é um princípio que é muito inerente na justiça desportiva, e esse é um princípio internacional, é o pro competitione, que é sempre na dúvida,
ou dentro de um mundo que você tem uma subjetividade muito grande, você por esse princípio, não obrigado, mas você é pré-determinado a fazer com que prevaleça a decisão que mantenha o resultado de campo. Então, você, dentro da justiça desportiva, proceder a uma alteração de resultado é algo que tem que ser realmente extraordinário para que a gente possamos, justamente por essa preservação da competição e do resultado de campo, e bem como a estabilidade das competições e vários outros princípios que prezam sempre pelo resultado do jogo jogado. E aí algumas penas exemplificativas: nós temos suspensão de partida, né, que são a suspensão dos atletas, que causam danos esportivos e financeiros, multas pecuniárias muito pesadas, perdas de mando de campo, que são realmente decisões que causam um prejuízo, inclusive de logística, muito grande, suspensões por prazo, que é muito aplicado aos dirigentes, muitos presidentes, muitos diretores de futebol que costumam ter declarações ofensivas ou desrespeitosas dentro do campo contra o juiz, invasões de campo, ou até pela televisão e em coletivas de imprensa, são apenados com suspensões pesadas e ficam afastados de todas as suas funções esportivas. Perda de pontos, que é uma das piores, ou vamos lá para o clube, talvez a pior punição possível. Lembremos que quando se trata de uma competição de mata-mata, uma Copa, como a gente costuma dizer, do ponto de vista regulamentar, no caso a Copa do Brasil, perda de pontos ocasiona, consequentemente, a exclusão, o que aconteceu com o Grêmio há alguns poucos anos atrás, naquele caso do racismo, que foi um caso que realmente teve uma repercussão muito grande nacionalmente. Banimento de pessoas físicas já ocorreu, principalmente nós tivemos um caso recente agora da Operação Cartola, lá na Paraíba, em que envolveu uma questão de manipulação de resultado muito grande, tivemos diversos dirigentes banidos e outras pessoas, inclusive no doping, existe essa questão do banimento de atletas quando na reincidência. Hoje o doping não é mais competência da justiça desportiva, hoje é competência de um tribunal estatal no Brasil, uma coisa que é reconhecidamente uma aberração jurídica, já que é um tribunal privado no mundo inteiro, mas também não vem muito ao caso. Mas já várias questões de doping foram julgadas, a proibição de transferências de atletas e outros são algumas das punições referentes à justiça esportiva. Alguns dos temas mais atuais que nós vamos discutindo e que vai ser... Uns já são uma realidade muito grande, já foram discutidos em algumas situações, outros estão acontecendo efetivamente. O impacto da pandemia nos campeonatos, nós não sabemos em que pé esses campeonatos estaduais vão terminar, de que forma eles vão terminar. Já existem notícias no Campeonato Goiano que os 2 primeiros colocados, sendo que o segundo é um time do interior, não tem mais atletas, está com rescisão de todos os contratos dos atletas, não tem mais time para jogar, não tem mais condições financeiras para jogar, que o primeiro colocado, que salvo engano, é o Atlético Goianiense, entende que não pode continuar e ele tem que ser declarado campeão por ter uma vantagem de pontos, quanto que o Goiás e o Vila Nova são absolutamente contra essa situação. Então, independentemente da que a federação tome de decisão, muito eventualmente os insatisfeitos vão se socorrer da justiça desportiva, primeiramente local e depois em grau de recurso para a justiça nacional. Temos aqui o caso do Campeonato Mineiro, me parece que o América Mineiro terminou em primeiro, não sei como é que está essa situação com o Cruzeiro e Atlético Mineiro, mas é uma discussão que, acredito eu, vários clubes do estado de Minas Gerais não devem ter mais seu time completo. Temos um caso aqui do Rio de Janeiro em que Botafogo e Fluminense são absolutamente contra o retorno, enquanto não houver uma liberação absoluta de todos os órgãos estaduais, nacionais e municipais de saúde, enquanto a Federação, Flamengo e Vasco já estão começando a fazer os treinos. Isso pode trazer diversas complicações aqui na Justiça Estadual, que efetivamente, por via de consequência, lá na frente, vão calhar dentro da Justiça do STJD, de competência nosso. A arbitragem é um tema também que está assim, constante exigência, é um ponto que nós temos que ter muito cuidado por conta de não conseguirmos, apesar de muito esforço, chegarmos perto do respeito do que merece a arbitragem brasileira, principalmente nos níveis europeus. Existe uma rigidez muito grande dos tribunais europeus
com relação a desrespeitos, a infrações cometidas contra árbitros, e essa vai ser um dos meus objetivos, uma das minhas pautas no próximo mandato no STJD, com relação ao respeito à arbitragem, que eu entendo que o tribunal ainda precisa progredir muito nesse sentido. Eu acabei pulando um tema muito importante, a resolução da Procuradoria, que nós fizemos esse ano, na verdade, 2019, número 1 de 2019, eu nem coloquei a numeração de outras manifestações preconceituosas, mas especificamente sobre a homofobia, não existia previsão legal dentro do CBJD, mas com a decisão do STF declarando crime qualquer ato homofóbico ou de preconceito ao gênero, nós decidimos também no pleno do STJD que ele se enquadraria a um artigo que nós temos dentro do nosso Codex, que é o artigo 243G, que trata do preconceito, mas não de gênero. Então, hoje, o STJD, ele foi, através de uma resolução que a Procuradoria fez em conjunto com a presidência e também com normatização da FIFA, existe um protocolo dos árbitros da FIFA que se estendem à arbitragem brasileira com relação ao protocolo para, caso exista manifestações homofóbicas dentro do estádio, e fazer a paralisação, chamar a atenção do responsável, que seria o técnico, e em caso de não parar as agressões, decretar um encerramento da partida ou uma suspensão temporária. Então, houve essa resolução que demandou, inclusive, uma repercussão muito boa, inclusive em Minas Gerais, na Rádio Itatiaia. Falei muito com a Rádio Itatiaia sobre essa resolução. Falei, na verdade, com o Brasil inteiro, com várias rádios e programas de televisão sobre a questão da homofobia, que eu descobri que existem diversas associações, muita gente engajada no Brasil inteiro. Eu mantive uma procuradora minha em contato direto com todas essas representações, com todas essas associações que têm um engajamento muito grande, mas como e no próprio STF, em qualquer corte, existe um tempo de maturação dos auditores, dos juízes, dos magistrados, dos ministros, para fazer com que realmente a gente tenha penas mais rígidas nesse sentido. A manipulação de resultado é algo também que é muito difícil de nós controlarmos hoje em dia. Existem algumas empresas que fazem essa fiscalização através de inteligência artificial e são contratadas da CBF, de algumas federações, mas fato é que as provas que elas conseguem colher da manipulação de resultado que nada mais é o grande mercado de apostas fraudulento dentro do futebol e de outros esportes. Nós temos isso, envolve milhões e milhões. Tivemos agora no último Fantástico, ou no penúltimo, algo na Paraíba e no Paraná, de 2 jogos fantasmas que cada um envolveu cerca de 10 milhões de apostas. Os jogos sequer ocorreram. Então, existem apostas para ver quantos cartões amarelos vão tomar, aposta de quantos gols, qual o placar, de quem toma mais cartão vermelho, qual atleta vai ser expulso. E, enfim, é uma gama de detalhes dentro de uma aposta. E o Matchfix, ele surge, apesar de no Brasil a aposta ser proibida, ela é permitida em diversos lugares da Europa, dos Estados Unidos e da Ásia, principalmente da Ásia, mas existe ali muita fraude, porque existe ali uma manipulação. Por isso, nessa situação, nós já tivemos alguns casos no STJD, tivemos banimentos. O caso da Operação Cartola na Paraíba foi um caso desse, e tem diversos escalonamentos de manipulação de resultados também. É outro assunto que teria aí pelo menos mais umas 2 ou 3 aulas, apresentações, para que nós nos aprofundarmos. O fair play financeiro, que ainda não existe, existe algo no Regulamento Geral das Competições para manutenção dos salários em dias, que ainda foi muito pouco digerido pelo STJD e pelos próprios legitimados a fazer essa denúncia, mas já existe uma comissão dentro da CBF estudando e, na minha opinião, é a grande solução para que nós tenhamos aí um campeonato sustentável financeiramente, que nós tenhamos investimento, que nós tenhamos um produto vendável, um produto de valor 10, 20, 30 vezes o que vale atualmente o Campeonato Brasileiro ou o que se é jogado. É uma engenharia financeira que permite a nossa venda e a nossa prospecção de times brasileiros
exterior. Não adianta o Flamengo fazer o seu fair play financeiro caseiro se o resto dos outros clubes não fazem. Nós temos alguns grandes exemplos de pessoas que têm um controle financeiro, gastam o que podem, recebem o que podem, é o que a gente chama de even break, né, que é o ponto de equilíbrio. Isso é muito, há 10 anos na Europa, isso é muito bem aplicado, existe regulamento muito detalhado sobre isso, existe um comitê fiscalizador muito profundo com relação a isso, e eu acredito que o clube empresa é importantíssimo, mas aquela questão da implementação do fair play financeiro, que eu acredito que possa vir em 2021 ou no máximo em 2022, vai ser realmente a salvação dos clubes. E chegamos aí à questão do eSports. Vou pedir licença para ligar a luz rapidinho, professor, porque nós estamos anoitecendo aqui. E aí eu estou quase sumindo aqui no vídeo. E aí a questão do eSports, que é, como eu disse, está em grande evolução no direito esportivo. Vários advogados vêm estudando muito a fundo a questão do eSports. Nós temos diversos jogos de competitividade alta. Não sei se muita gente, alunos, devem ser interessados, devem ser curiosos nessa área. E nós temos aí o League of Legends, tem Counter-Strike, salvo engano, enfim, diversos. Temos um 7-8, o FIFA, que é jogado, que é o futebol, e temos a questão de Fórmula 1, e eu li recentemente, só para ter uma ideia, na Fórmula E, que é a Fórmula Elétrica, inclusive são 2 pilotos, o Lucas de Grassi e um companheiro de equipe, um brasileiro que já foi da Fórmula 1, eles foram participar de uma competição de esportes. Esse parceiro de equipe dele fraudou, contratando ou colocando um profissional de esportes, que seria o simulador do carro de Fórmula E, para fazer essa competição oficial de esportes. A Audi, que é a patrocinadora, a dona da equipe dele da Fórmula E, simplesmente o desligou pelo fato da fraude na questão do esportes. É lógico que isso é um exemplo um tanto quanto confuso, porque mistura a questão do cara profissional, efetivamente, da Fórmula 1, vamos usar o exemplo da Fórmula 1, com o praticante, o profissional do esportes, no caso da Fórmula 1, que é a Fórmula E. E aí nós temos diversos casos, o FIFA, nós temos diversos atletas que, inclusive, um agora foi o Zezinho, campeão da etapa mundial, ele joga no Benfica. Nós temos atletas no Paris Saint-Germain, no Barcelona, atletas brasileiros que jogam, vivem única e exclusivamente do FIFA. Temos grandes equipes patrocinadas por grandes marcas internacionais, como é o caso da Audi, da Volkswagen, alimentícia, Burger King, enfim, Coca-Cola, de patrocínio. Esses atletas patrocinam essas equipes e esses atletas já estão espalhados pelo mundo. Temos competições que a própria FIFA tem seu departamento de esportes muito bem estruturado, também tem evoluído bastante, e é um novo mercado, um novo mundo, é uma nova regulamentação. Existe, inclusive, o doping dentro do esportes, existe o doping dentro do hipismo, que é o caso, o doping nos cavalos, existe o doping tecnológico dentro da Fórmula 1. Se você não estiver com o carro dentro da padronização e da regulamentação exigida, você perde, você é punido. Inclusive, nós temos o STJD, da Confederação Brasileira de Automobilismo, que é quem julga todas as competições amadoras e a competição principal de Stock Car. Isso tudo, professor, é direito desportivo. Também, rapidamente, com relação aos tribunais, nós temos o Tribunal de Contas do Paz, como eu falei, que é uma aberração jurídica que foi criada e tirada da competência do STJD. Nós temos a Comissão de Resolução de Disputas da CBF, que tem a sua previsão de recurso na CBMA, que é uma câmara arbitral, e tudo que se fala, mais ou menos, tudo que se fala em direito esportivo, 90% trata de arbitragem, tá? Por isso que foge muito do senso comum do que se vê na justiça tradicional. E é a Comissão Nacional de Resolução de Disputas, que tratam de contratos de atleta em âmbito nacional, atletas, empresários, jogadores, enfim, relações contratuais e comerciais dentro das competições. Nós temos o Comitê Disciplinar da FIFA, que envolve questões de transferências internacionais ou de competições organizadas pela própria FIFA. Nós temos o Comitê de Ética da CBF, da FIFA, da UEFA, que trata de casos
de violações à ética dentro da organização confederativa. No caso, nós tivemos aquele FIFA Gates, que afastou Joseph Blatt, Platini agora, o próprio ex-presidente da CBF foi afastado, o Marinho, que foi também presidente da CBF, preso nos Estados Unidos. Então, todos esses são julgados pela Comissão de Ética. Comitês de outras modalidades esportivas em âmbito internacional, se funciona. A gente, como eu disse, falamos muito do futebol, que é o que movimenta quase tudo de justiça esportiva e direito esportivo no mundo, mas existem realmente diversos outros modalidades muito importantes. A Corte Arbitral do Esporte, que eu já havia falado anteriormente, que era ligada ao Comitê Olímpico Internacional e hoje é obrigatoriamente o terceiro grau de jurisdição de todos os casos internacionalmente envolvidos e que sejam ligados ao esporte olímpico, não que outros não possam se valer da Corte Arbitral do Esporte, mas têm que se filiar e pagar taxas em franco suíço para que tenham essa condição, essa transparência, essa imparcialidade. São árbitros do mundo inteiro que são indicados para compor a Corte Arbitral do Esporte. Aí, por fim, uma foto do nosso pleno, do STJD. Não é mais esse pleno, eu não conheço o pleno novo, mas nós, como eu disse anteriormente, fizemos um investimento muito grande e de última tecnologia para que nós tenhamos uma sede nova, mas essa sede ela ficou aí pelo menos uns 15 a 20 anos, ali na Rua da Ajuda, no centro do Rio de Janeiro. São ilustrativamente o advogado sustentando, o presidente ao meio, eu ao seu lado direito o procurador-geral, a secretária do lado esquerdo e o restante são todos os auditores que compõem atualmente o Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol. Esse caso, à época eu era um auditor, era vice-presidente dessa comissão. Foi um caso emblemático, que foi a perda de 3 pontos da Portuguesa, que culminou no não rebaixamento do Fluminense. Ali na tribuna, o advogado, à época do Fluminense, Mário Bittencourt, um grande amigo, que hoje é o presidente do Fluminense Futebol Clube, e foi um dos casos em que eu pude ter a oportunidade de ser relator desse processo, que culminou com essa perda de 3 pontos, e praticamente culminou também com quase o desaparecimento da Portuguesa de São Paulo, por conta de vários problemas em decorrência disso. E aí está a importância do impacto de uma decisão da justiça desportiva dentro de um clube de futebol. Foi talvez, junto com essa anulação das 9 partidas da máfia da arbitragem, o julgamento mais polêmico que ocorreu no STJD, envolveu ao vivo pelo menos 15 emissoras de televisão, foi transmitido ao vivo para 4 grandes emissoras à época, tiveram manifestações de torcidas, tanto do Fluminense quanto da Portuguesa, embaixo do prédio da sede. Eu fui aparado por seguranças para poder fazer esse julgamento, mas realmente foi um julgamento um dos julgamentos de maior repercussão da justiça desportiva. Eu trouxe alguns casos recentes que envolvem Cruzeiro e Atlético. O vice-presidente, não lembro se é um vice-presidente geral do Cruzeiro, Itair Machado, foi condenado diversas vezes no STJD por diversas situações violadas dentro da nossa regulamentação e do nosso código. Tivemos um caso muito recente, agora famoso, do racismo do Atlético Mineiro, que foi condenado também a uma pena de multa. Não chegou a ser tão grave quanto foi no caso do Grêmio, que foi excluído da Copa do Brasil já nas quartas ou nas semifinais. E o Sampaoli, que agora, na época que ele estava aí no STJD, era técnico do Santos e ofendeu diversas vezes o árbitro durante a partida. É muito comum os atletas irem ao STJD, aos técnicos, presidentes. O Calil, do Atlético Mineiro, era um assíduo, eu gosto muito dele, tem uma simpatia muito grande, mas era um assíduo violador das normas desportivas, então ele era um assíduo frequentador do STJD, como alguns outros também são, e eles costumam fazer isso até como uma forma de, apesar de ser um depoimento pessoal, mas de explicar e de sensibilizar a corte com relação a tudo que ocorreu e também prestigiar para que tenha as suas penas reduzidas, até porque nós tratamos aqui de futebol, não estamos tratando de nenhum crime penal ou contra a vida. Então, é uma prática muito comum dos atletas, dos dirigentes, presidentes,
enfim, de todos que envolvem a justiça desportiva. Então, professor, aí a antiga sede do STJD, nosso antigo logo, também fizemos a reformulação do logo para um logo mais moderno. Fica meu agradecimento. Acho que eu passei um pouco da hora, era para ser 40, 50 minutos, já acabamos com 1h30. Não se preocupe. Enfim, agradeço muitíssimamente. É um prazer muito grande falar para a Unipitã, falar para uma universidade que fica situada numa cidade em que eu tenho um carinho absolutamente enorme, que eu tenho família, que eu tenho amigos, que eu amo de paixão, e com pessoas tão competentes quanto Vossa Excelência, o professor Matheus Campelo, que foi quem fez o primeiro contato, e, inclusive, para finalizar, eu me comprometi com ele, quando eu vou a palestras, eu faço palestras no Brasil inteiro, faço no exterior, eu costumo levar um brinde da Confederação Brasileira de Futebol, seja um boné, uma camisa, ou alguma coisa, para distribuir, para fazer um sorteio para os alunos, e me comprometi com o Dr. Matheus de, assim que acabar essa confusão, mandar uma camisa da Seleção Brasileira autografada pelo Tite, para que vocês façam o sorteio da forma que vocês acharem mais conveniente. Nós agradecemos. Doutor Felipe. Até o final do ano, meu compromisso está firmado. Muito obrigado mais uma vez. Doutor Felipe, é só você olhar na lateral aqui no chat. Sensacional, meus parabéns. Primeiro pela didática, segundo pelo nível de riqueza de detalhes. Sabe, eu acho que de uma forma bem tranquila o senhor conseguiu passar todos os detalhes, as filigranas de uma disciplina que para nós leigos sobre o tema é tão específica, né? Então, assim, meus parabéns mais uma vez, parabéns não só pela palestra como pelo currículo, a gente fica muito feliz de ter o senhor aqui, é uma honra para nós. Choveu de pergunta, mas até em razão do adiantado da hora que a gente tem uma outra às 7 horas, eu não vou passar, mas posteriormente eu envio as perguntas para o senhor, mas eu acho que até em razão da palestra do senhor, 90% a 95% dessas perguntas com certeza já foram respondidas ao longo da belíssima explanação do senhor. Tá bom? Eu agradeço muito mais uma vez. Professor Matheus, professor Adriano, vocês querem fazer uma intervenção? Ô, Leandro, professor Leandro, eu só queria agradecer o doutor Felipe. O doutor Felipe, ele estava em quarentena lá em Angra e eu fiz uma condução coercitiva. Ele falou, não, você vai ter que... Não, a internet lá não é boa. Eu falei, você vai ter que resolver meu problema. A gente quer você lá. E eu acho que realmente ficou muito claro, professor Leandro, como você disse aqui, né? Como é bom a gente escutar alguém que domina um assunto com profundidade. Então, eu acho que o nosso objetivo aqui é justamente esse. Apresentar para os nossos alunos uma nova visão do direito. E o direito desportivo ele é muito especial, ele é muito diferente do que a gente está acostumado a trabalhar. E eu acho que a ideia é essa, mostrar para os nossos alunos, de acordo com a palestra do Dr. Felipe, né, um novo caminho que as pessoas têm, que os nossos alunos têm, para que elas possam trabalhar. Então, eu acho que ficou muito claro isso, né, a necessidade que esse mundo globalizado ele impõe ao operador do direito, né, ao profissional do direito. Então, fica aí a dica aí para os nossos alunos, né, que queiram adentrar nessa área, procurarem o Dr. Felipe Bevilacqua, né, eu tenho certeza que ele vai poder auxiliar vocês, nossos alunos. Eu vi aqui a quantidade de perguntas para o Dr. Felipe, né, sugestões de livros, Dr. Felipe, depois a gente passa para você. E obrigado por tudo, né? Sem palavras para poder te agradecer. Professor Adriano? Está sem áudio, professor. Só agradecer, mas teve uma pergunta de um aluno aqui que eu achei muito interessante. Se há possibilidade do civil propor alguma ação na justiça desportiva? Não existe essa possibilidade. O civil ele pode me noticiar através da notícia de infração, como eu fiz uma analogia com relação
a comunicação de crime. Se ele tiver, ele tem que ter legitimidade. Ele, se for um torcedor, se for um conselheiro, tudo vai ser analisado. Ele pode, sim, se tiver os critérios, os requisitos legais para que eu promova uma denúncia e prova suficiente, não vejo, é muito incomum. Geralmente, quando o civil ou quando um torcedor entra, é muito sem motivo, sem razão, não é um fato típico. É mais uma insatisfação de paixão de torcedor. Mas não é comum, mas não é impossível. Perfeito, obrigado. Professor, doutor Felipe, satisfação inenarrável a presença do senhor aqui. Acho que contribuiu demais e elevou ainda mais o patamar do nosso evento. Mais uma vez, muito obrigado. Professor, eu passo a palavra para o senhor para as considerações finais, doutor. Haja consideração. Mais uma vez, eu vou agradecer imensamente. Fico à disposição para os alunos. O professor Matheus, ele tem meus contatos. Quem quiser entrar em contato, quem quiser conhecer, tem muita coisa hoje na internet. Pode acompanhar, inclusive, agora as sessões estão sendo online e essas sessões são públicas. Ficam todos convidados para uma sessão presencial na sede da STJD e nós fazemos também muita sessão itinerante a convite das federações e de presidentes de OAB. Já fizemos pelo menos 2 em Belo Horizonte, foi um sucesso e geralmente acompanhado de um seminário, de um congresso. Então é só acompanhar, se ligar na página do STJD, se ligar na página de institutos, o IBDD é uma página muito concorrida, muito conteúdo, e a internet está aí para isso. Vocês vão achar muita coisa e estou à disposição do que os senhores precisarem para novas apresentações, para tirar dúvidas e etc. E me cobrem a camisa que até o final do ano eu mando para o professor Matheus. Agradeço muito. Pessoal, obrigado a vocês que nos assistiram até agora. É um prazer. Tem outra palestra agora às 19 horas, ok? Obrigado mais uma vez a todos. Um abraço, doutor. Obrigado por tudo. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau, gente. Um abraço. Valeu. Obrigado.